Essa palavra eu creio que Deus vai falar ao coração da igreja, amém? A palavra do Senhor fala. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves do céu, a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Aleluia. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E quando não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça. Aleluia. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, papai querido, por essa oportunidade que foi me dada, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque, Senhor, o Senhor, meu Deus, é aquele que o Senhor contempla cada coração aqui nessa noite, Pai. O Senhor sabe o coração de cada um. O Senhor sabe, Senhor, a vida de cada um, como cada um se encontra nessa noite. E eu entrego, Jesus, essa igreja diante do teu altar, Pai. Eu entrego os teus filhos diante do teu altar nesta noite, Pai. E essa palavra, Senhor, eu entrego ela diante de ti, Senhor. Que não seja, meu Deus, eu, Pai, mas que seja o Senhor me usando, Senhor, em nome de Jesus, para falar, Senhor, a cada coração aqui nessa noite, Pai. Senhor, desvazia, Senhor, o teu povo nesta noite de hoje, Pai. Esvazia esse coração, Senhor, que chegou aqui, Pai, tão preocupado, Senhor, tão angustiado, Senhor, tão inquieto, Senhor. Esvazia, Senhor, para que ele possa ouvir a tua palavra, Senhor, e que ele possa sair daqui, Senhor, em nome de Jesus, dando muitos frutos, Senhor, em nome de Jesus. Assim, Senhor, eu te louvo, Senhor. Assim, meu Deus, eu te agradeço, Senhor. E assim, meu Deus, eu te louvo e glorifico, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Pois bem, amados, a Bíblia diz que naquele dia, cedo, aleluia, Jesus saiu de casa. E Jesus foi ali para a praia. Jesus chegou na praia, ele sentou-se à beira da praia. E diz, amado, que uma multidão começou a se achegar. Começou as pessoas a se achegar a Jesus. Começou as pessoas a se aproximar de Jesus. E naquele dia, a Bíblia diz que daqui a pouco já tinha uma multidão de pessoas. A Bíblia diz que Jesus agora, ele entra dentro de um barco. E a palavra do Senhor fala que ele se assenta no barco. Agora ele já está dentro do mar. Deixa eu te falar, Jesus, ele chegou na beira do mar. Agora Jesus já está dentro do mar, dentro do barco. E agora Jesus começa a falar com aquele povo. Agora Jesus tem uma palavra para o coração daquele povo. Agora Jesus, aleluia, ele começa, aleluia, a falar aos corações daquele povo. E Jesus ali, ele começa a falar do semeador. Jesus ali, ele começa a falar de semente. Jesus ali, ele começa a falar de coração. Jesus ali, aleluia, ele começa a falar de coração humano. Porque só o Senhor conhece o meu e o teu coração. Só o Senhor conhece o meu andar e o teu levantar. Só o Senhor conhece.
Só Deus, Ele sonda os corações que aqui estão nessa noite. E ali Jesus, Ele conhecia cada coração ali, amadas. Jesus, Ele conseguia contemplar cada coração. Jesus, Ele conseguiu nessa noite contemplar o coração da irmã Ana, que chegou aqui nessa noite. Jesus, Ele consegue contemplar como é que está o coração do pastor Flávio. Porque ele falou aqui por cima o que aconteceu no dia dele. Mas só o Senhor conhece o coração dele nessa noite de hoje. E Ele vem aqui para me acalmar o teu coração. Ele vem aqui, aleluia, trazer uma palavra também para acalmar o teu coração. Aquele povo chegou ali, cada uma com dificuldade, amados. Você acha que nós não temos dificuldades? Você acha que se eu fosse olhar para a minha dificuldade, eu estaria aqui hoje? Você acha que se você fosse olhar para a tua dificuldade, você teria vindo ao culto hoje? Você não teria vindo, você ia deixar para a próxima. Mas cada vez que nós vamos deixando para a próxima, amado, mais o inimigo vai trabalhando na nossa mente, mais o inimigo vai trabalhando no nosso coração. Mais o inimigo vai trazendo esfriamento no meu coração, no teu coração. O inimigo, ele quer te cansar, amado. O inimigo, ele quer te trazer desânimo, amado. O inimigo, ele quer te trazer fadiga. O inimigo, ele não quer que você venha mesmo, não. Ele vai, aleluia, vai olhar e vai falar, ai, tá, a pessoa vai olhar, ai, tá frio. E por isso não vem, porque está frio. Ah, não vou não porque está calor. Nós vamos sempre dar uma desculpa, amado. E Deus conhecia o coração de cada um que se encontrava naquele dia ali. E Ele começou a falar por parábola com aquele povo. Ele começou agora falando, entrando no interior de cada um deles ali. E a Bíblia diz, amado, que eis que Ele fala, eis que o semeador saiu a semear. Aleluia. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E deixa eu te falar, essa parte que caiu à beira do caminho, aleluia, vindo as aves do céu, vieram e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, como diz aqui a palavra. Mas deixa eu te falar aqui, daquele que a semente caiu à beira do caminho. Deixa eu te falar. É aquele amado que chega aqui na casa do Senhor, falando, Deus, fala comigo. Senhor, fala meu coração. Senhor, traz paz dentro de mim. Senhor, que eu consiga, Senhor, sair por essas portas, Senhor, e entender que foi o Senhor que falou comigo. Aí o Senhor vai falando ao teu coração, através dos louvores. O Senhor falou aqui nesta noite ao meu coração. O Senhor fala com você através, aleluia, desta viúva. Essa viúva, se você olhar humanamente falando, o que ela tinha para oferecer, amado? O que ela tinha para entregar? Mas, amada, ela tinha um coração generoso. Ela tinha um coração que poucos têm. Olha, pastor, aquele que tem menos, pastor, é aquele que menos mais abençoa. Aquele que tem menos é o mais que você pode contar com ele. É aquele que você pode contar com ele. Aí tem gente que fala assim, quando eu tiver, eu abençoo. Quando eu tiver condições, eu faço. Não faz. Se você não faz quando você tem pouco, quando você também estiver no muito você também não vai fazer. Se você não faz quando você tem pouco, como é que você vai fazer quando Deus te colocar no muito? Você não faz, nós não fazemos. Então faça, mesmo sendo um pouquinho. Senhor, eu não posso, Senhor, hoje eu estou mal, mas eu vou. É naquele dia, amado, que você não tem forças para vir. É naquele dia que você fala assim, eu não quero ir. É naquele dia que Deus fala com você. Isso eu queria falar algo para você. Se você não sentiu ainda a presença de Deus, você tem que começar a orar, porque Deus já começou a falar aqui através dos louvores. Deus já começou a falar aqui através da oração, Deus falou. E muitas das vezes nós estamos esperando a palavra Deus vai falar assim. Mas se você não observou que Deus já está falando desde o início, aí talvez você saia fora e fale assim, Deus não falou comigo. Não é que Deus não falou com você, meu amado, é porque muitas das vezes o nosso pensamento está longe. Muitas das vezes nós estamos preocupados com tantas as coisas e não tá deixando o Senhor, aleluia, trazer paz dentro do nosso interior para receber a palavra, a mensagem que Deus está falando. E diz que uma parte daquela semente que o semeador estava semeando caiu à beira do caminho. E deixa eu te falar. Aí vem o inimigo e ele rouba aquilo que você
Sabe aquilo que você entendeu nessa noite, aquilo que Deus falou para você nessa noite, aquilo que você observou nessa noite, que Deus falou com você. O inimigo vem, ele rouba de você. O inimigo quer roubar tuas forças, quer roubar tua fé. O inimigo quer roubar, aleluia, o teu chamado. Ele luta todos os dias para que você enfraqueça, para que você saia da presença. Mas você está aqui forte em nome de Jesus. Você não vai se deixar, aleluia, ficar na beira do caminho. Você não vai deixar que o inimigo, aleluia, vença. Você vai vencer, amado. Em nome de Jesus. E eu profetizo nessa noite de hoje. Se você chegou aqui, se você está na dúvida, se você está na beira do caminho, eu queria falar para você, saia da beira do caminho. Se for necessário, grite: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Tem dia que nós temos que falar para Deus: Senhor, tem de misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou falho, Senhor. Eu só sei pedir, Senhor. Eu só sei reclamar, Senhor. Eu só sei, Senhor, muitas das vezes dar desculpa, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, Senhor. Vamos parar de dar desculpa, amado. O problema não estava no semeador. O problema não estava na semente. O problema estava, aleluia, no solo. Na terra. Porque a terra está muitas das vezes, que representa o nosso coração, está endurecido. A palavra não entra. Deus está falando e muitas das vezes você está falando de novo essa palavra. É sim essa palavra. Se Deus está falando, é porque eu e você ainda não entendemos. Aí Deus repete mesmo. Porque Ele quer que eu e você, aleluia, saia da beira do caminho. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Tinha um homem, amado. Aleluia. Aleluia. Tinha um homem, amado, que ele estava assim na beira do caminho. Esse homem, ele estava na beira do caminho. E o nome dele, aleluia. Deixa eu falar aqui em Marcos, no capítulo 10. Aleluia, no versículo 46. A palavra do Senhor fala: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Jesus aqui, ele tinha ido para Jericó. E agora ele estava saindo de Jericó. E Jesus estava saindo ali com os seus discípulos e uma numerosa multidão. Porém, antes de Jesus sair dali de Jericó, Jesus fez um milagre. Você crê que Deus pode fazer um milagre, aleluia, através dessa pregação, na sua vida, na sua casa, na sua família? Você crê, amados? Amados, eu creio no nome de Jesus. Este homem aqui, ele se encontrava na beira do caminho. Este homem aqui, ele se encontrava, amados. Ninguém ligava para ele. Ninguém dava atenção. Ele simplesmente ouviu que Jesus ia passando. E deixa eu te falar, tem momento que você não pode perder a oportunidade. Tem momento que você não pode perder a oportunidade. A oportunidade é essa, de você estar aqui na presença do Senhor, aleluia. Buscando ao Senhor, porque nós temos que buscar Ele enquanto nós podemos achar. Nós temos que invocar enquanto Ele está perto, aleluia. Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada por o Senhor nos alcançar, Senhor. Obrigada, Jesus, porque nós nem merecemos, Senhor. E o Senhor tem nos alcançado, Senhor. E diz que Bartimeu, o cego, o mendigo ali, ele estava na beira do caminho. E ele ouviu que Jesus, o Nazareno, ia passando. E ele começou a gritar. Ele começou a clamar. Aleluia. Ele começou a clamar, aleluia. Ele falava assim, ó: ah, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ah, Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os discípulos, as pessoas em volta, começaram a olhar para aquele homem. Falar: cala a boca. O mestre não vai te ouvir. Quem disse que Deus não está te ouvindo? Quem disse que Deus não vai te ouvir?
Aleluia. Quem disse que Deus não está te vendo? Ah, Senhor, aleluia, Deus. Jesus, Ele está aqui nessa noite, amados. Você pode não estar vendo, mas Ele está aqui nessa noite. Antes mesmo de nós chegarmos aqui, Ele já estava aqui neste lugar, aleluia. E você tem clamado, e você tem pedido a Deus, e você tem até questionado: Senhor, o Senhor não está me vendo? Ele está te vendo sim, Ele está te ouvindo sim, aleluia. E deixa eu te falar, Ele tem escutado a tua oração, Ele tem ouvido a tua oração. Mesmo você se achando tão pequeno, mesmo você se achando que não merece, mesmo você achando que é o menor da sua casa, mesmo você se comparando, para de se comparar, para de se achar o menor da sua casa, aleluia. Muitos ali repreendiam a ele para que ele se calasse, mas enquanto mais aquele povo pedia para ele se calar, mas ele clamava. Mas ele clamava, sabe por quê? Ninguém vai buscar por você não, meu amado. Se você não buscar, se você não orar, se você não jejuar, se você não se colocar na posição. Eu queria falar para você. Deus vai fazer? Vai. Mas deixa eu te falar. Se você buscar, se você orar, se você clamar, você pode ter certeza, meu filho. Ele vai falar: não, eu vou fazer agora por ele. Eu vou fazer nesse exato momento por ele. Deixa eu te falar. Quando ele quer, ele faz na hora. Foi o que aconteceu com ele aqui. Só que tem pessoas que ela precisa passar um processo. E passar o processo não é fácil. É muito fácil eu querer a bênção. Mas como é que eu vou chegar até lá se eu não passar pelo processo? Então aguente se você estiver no processo. Está doendo? Continua, não pare. Porque Deus, Ele está te vendo. Este homem aqui, aleluia, ele estava numa situação que ele não enxergava. Ele estava mendigando. Ele estava paralisado. Deixa eu te falar, eu não sei como é que está a sua vida espiritual. Talvez ela esteja seca nessa noite. Quando eu falo seca, você está aí questionando, falando: Senhor, eu não consigo mais orar, porque eu não tenho forças para me orar. Nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor vai te fazer você orar novamente como você orava antes. Você vai começar a buscar como você buscava antes. Você vai clamar como você clamava antes. Em nome de Jesus. Foi só um esfriamento, amado, e todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por um dia mau. Todo mundo passa por um dia difícil. Todo mundo passa por uma prova. Todo mundo passa por um deserto, dona Araci. Todo mundo passa, Paloma, aleluia. Mas deixa eu te falar. Foi louvado nessa noite, passará os céus e a terra, mas a tua palavra jamais passará. A palavra de Deus, ela não passa, ela não volta vazia. Antes que se cumpra aquilo que Deus te prometeu. Aleluia. Espírito Santo. Agora está este homem aqui gritando, pedindo misericórdia, pedindo a cura, porque ele precisa de cura na vida dele. Ele está cansado dessa situação. Ele não aguenta mais carregar esse fardo. Ele não aguenta mais carregar, aleluia, essa capa que estava pesada sobre a vida dele. Ele queria se livrar daquela situação que ele estava passando, aleluia. Senhor, quantos, Senhor, estão pedindo nessa noite? Senhor, arranca, Senhor, de mim esse fardo, Senhor. Arranca, Senhor, este peso, Senhor. Deus não te esqueceu. Deus, Ele está te ouvindo. Senhor, você não está só, filha. Você não está só, filho. É somente um processo. Aleluia. Ele grita, porque ele escutou uma voz.
E a voz de Jesus, quem escuta ela, não fica confundido. E essa voz desta noite, quem está falando é Jesus com você, através da minha vida, pela misericórdia do Senhor. Aleluia. Que você possa sentir o desejo de ser curado. Que você possa sentir o desejo de voltar a ser quem era você, quem era antes. Porque você já foi coluna para tanta gente. Você já ajudou espiritualmente tanta gente. E agora você se encontra numa situação que às vezes você fala, Senhor, eu estou sozinha. Tá nada. Quem está sozinho é Satanás. Você não está só. Você só precisa se levantar mais uma vez. Porque Deus quer falar com você, aleluia. E Deus escuta aquela voz daquele homem. Como Ele te escuta nesta noite de hoje. E Jesus escuta aquela voz. E Jesus para. Como Ele está parando agora. Nesse exato momento. E Jesus observa, porque Ele já sabia de onde vinha aquele grito. Deus te escutado, viu? Às vezes você não consegue nem orar. Mas só o fato de você se colocar na presença do Senhor, Ele já sabe o que você ia falar. Ele já sabe o que você precisa. Deus nessa noite está te dando uma oração nova. Deus nessa noite está te dando um ânimo novo. Deus nessa noite, aleluia, está te renovando. Está tirando da beira do caminho. O inimigo tem pisado. O inimigo tem humilhado. O inimigo tem dado risada. Mas no lugar de vergonha, o Senhor dará dupla honra na sua vida, no nome de Jesus. Porque eu creio, Jesus, nessa palavra. A irmã estava testemunhando aqui. E eu sou testemunha do que a irmã está falando. Porque eu vivi e eu vivo o que a irmã estava falando. Que o Senhor sustentou ela. Que o Senhor está sustentando a vida dela. E deixa eu te falar, não vai faltar nada. Não vai faltar nada, minha amada. Sabe, meus amados, às vezes nós estamos preocupados só em perder, como foi falado. Nós estamos preocupados só em, aleluia, nós estamos preocupados porque nós estamos só perdendo. Nós estamos preocupados porque nós não estamos conseguindo conquistar. Mas o que nós estamos fazendo para Jesus? O que você tem feito para Deus? Que movimento tem sido o seu no reino, na obra? Como que você tem se levantado para fazer a obra de Deus? Como que você tem entrado por essas portas? Reclamando, murmurando? Ou você tem agradecido a Deus por estar mais um dia aqui na casa dele? Deixa eu falar com você, o Senhor não está falando somente contigo, não. O Senhor está falando primeiramente comigo nessa noite de hoje. Porque muitas das vezes nós temos boca somente para pedir. Mas será que nós estamos na obediência para receber? Será que nós estamos preparados para receber aquilo que Deus vai nos dar? Aleluia. E deixa eu falar para você. Bartimeu estava preparadíssimo. Bartimeu, ele estava ali, aleluia, no ponto certo, na hora certa. Naquele dia, aleluia, ele achou que a multidão ia impedir que ele chegasse até Jesus. Aleluia. Mas Jesus disse assim, ó, chame-o. Versículo 49. O Senhor Jesus parou e disse, chamem o cego. Às vezes, amado, nós estamos aqui na casa do Senhor e nós estamos como esse cego, com os olhos espirituais cegos. Nós não estamos conseguindo enxergar aquilo que Deus está fazendo nesse ambiente, aquilo que Deus tem feito neste lugar. Às vezes você não tem visto o que Deus tem feito neste lugar, mas Deus tem feito maravilhas no meio deste lugar. Deus tem curado neste lugar. E eu costumo falar assim, amados, se cada cadeira dessa, amados, eu costumo falar essas palavras, se cada cadeira dessa falasse, amado, o que Deus já fez aqui neste lugar, se cada cadeira dessa falasse e testemunhasse o que Deus já fez neste altar, quantas curas não já saiu deste altar, quantas palavras de livramento não saiu deste altar, quantas pessoas já não foram transformadas, quantas pessoas não entraram aqui desempregadas, amadas. Você sabia que muita gente que não está aqui hoje é porque elas estão empregadas?
Porque antes ela vinha pedir uma porta de emprego. Aí a porta se abriu. E aí, amado? Eu paro de vir? Não, amado, eu tenho que continuar. Eu não posso parar porque a porta abriu. Eu tenho que continuar buscando. Porque eu tenho que honrar aquele que me honrou. E aí muitos não estão aqui porque está prosperando, amado. Porque se tivesse passando dificuldades, a igreja estava cheia. E deixa eu te falar. Aquele que constrói a casa dele na areia. Amado, quando o vento vem, o vento não tem dó. O vento destrói. A água leva tudo, amado. A chuva leva tudo. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, esse sim está edificando a sua casa sobre a palavra do Senhor. Esse sim. Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir o dia mau, pode vir a dificuldade, mas o crente vai estar de pé. Igual você está aqui nessa noite. Porque você está construindo a sua casa sobre a rocha. E a rocha é Jesus Cristo, aleluia. Então você não está na beira do caminho. Você está no lugar certo e na hora certa. Você, aleluia, está na casa de Deus. Aleluia, agradecendo por que Ele já fez. E por o que Ele ainda há de fazer na sua vida. No nome de Jesus, aleluia. Ah, Senhor, o Senhor fala, chame-o. Deixa eu falar para você, você crê que o Senhor irá lhe chamar? E talvez essa palavra seja para hoje sim, mas talvez amanhã o Senhor irá lhe chamar. Seja por uma entrevista, seja por uma porta de emprego, seja para o que for, eu não sei o que você precisa. Mas o Senhor, Ele irá lhe chamar. Ele vai lhe responder. Em nome de Jesus, aleluia. O Senhor está falando, chame-o. Aí o Senhor está falando, sai dificuldade. Sai dificuldade. Sai multidão que está impedindo a minha filha prosperar. Sai, aleluia, a todos os inimigos que tem tentado calar. Em nome de Jesus, venha, o Senhor chamou. E ele foi. Mas ele não foi da mesma forma que ele estava. Quando Jesus chamou, ele largou aquela capa. Ele jogou aquela capa de lado. E naquele momento, ele foi para os pés do Senhor. Aleluia. Os discípulos falaram assim, olha, coragem, levanta-se, porque Ele te chama. Acho que a igreja não ouviu. Aleluia. Coragem, igreja. Coragem, igreja. Levante a sua cabeça, porque o Senhor está chamando você, aleluia. O Senhor falou assim, ó, chame o cego. Deixa eu te falar, ele veio cego, mas ele saiu dali andando. Talvez você chegou aqui, Senhor, eu não tenho direção, Pai. Senhor, eu estou perdido, Senhor. Eu estou como cego no tiroteio, Senhor. É um ditado que diz aí. Mas eu queria falar para você. Deus está falando, chame o cego. Aí você falou, Senhor, eis-me aqui, como fomos louvados. Como foi louvado. Aí o Senhor chama ele. E ele vem. Ele levanta daquele estado que ele está. Com uma coragem, amado. E ele começa a tirar aquela capa. E ele coloca aquela capa de lado. Porque aquela capa não é para ele viver o resto da vida. Essa luta não é para o resto da sua vida. Essa dificuldade não é para o resto da sua vida. Essa ansiedade, ela vai cair por terra sim. Essa angústia não vai ter morada no seu coração. Esse medo vai cair por terra também. Coragem. Aleluia. Porque o Senhor te chama. E aí o cego, jogando aquela capa de lado, ele levantou-se de um salto. Ele deu um salto. E ele se levantou. E ele foi. Ah, Senhor.
Quantos, Senhor, estão como esse cego, Senhor? Não estão, Senhor, entendendo, Senhor, que o Senhor está chamando. Quantos estão aí fora, Senhor? E não entendem que o Senhor está chamando, Pai. Quantos, Senhor, estão passando por uma dificuldade tão grande, Senhor? Mas não entende, Senhor, que é o Senhor, Pai. Que é através do Filho, Pai, como foi falado, Senhor. Porque é através do Filho, Senhor, que nós chegamos até a Ti, Senhor. Se não for pelo Filho, Pai, como foi falado, Senhor, nós não veremos a Deus. Ah, Jesus. Tira todo esse peso, amados. Tira todo esse fardo, amado. Tira toda essa preocupação, amada. Tira, amado, todo esse luto. Às vezes você está carregando um luto de anos nas suas costas. Porque uma porta se fechou. E você ainda está enlutada. Você ainda está enlutado porque a porta se fechou. Talvez você esteja de luto por alguém que já se foi. Deixa eu te falar. Ela está na glória. E você está enlutado até hoje. Você está enlutado porque você está com o coração magoado. Porque, aleluia, o irmão não te compreendeu. Você tem um Deus, aleluia. Você deve resposta para Deus. Você não deve resposta para ninguém, aleluia. Naquele momento, a multidão aprisionando. A multidão querendo parar. A multidão falando, cala-te. Ele falou, não vou parar. Porque está já chegando a minha bênção. Não para porque está perto. Não para porque está próximo. Espera só um pouquinho. Espera só mais um pouco. Aguenta firme, aleluia. E aquele homem ali, ele dá aquele salto. Ele foi até Jesus. E Jesus perguntou, o que você quer que ele faça? O que você quer que o Senhor faça para você nessa noite? O que você tem pedido ao Senhor? Qual é o teu problema? Que você tem falado para o Senhor? Senhor, eu estou com esse problema, Senhor. Fala qual é o teu problema para Deus. Fala para Deus o que você quer. O que você quer que o Senhor te faça? Aí em espírito, fala com Deus que Ele te escuta. Fala, Deus, entra naquela casa, Senhor. Transforma aquela vida, Senhor. Muda aquela história, Senhor. Entra nesse cativeiro, Senhor. Entra, Senhor, naquela porta de emprego, Senhor, que eu não posso entrar, Pai. Mas o Senhor pode, Senhor. Fala para Deus, amado. Sabe por que muitas das vezes nós não recebemos? Porque nós não pedimos. E muitas das vezes até pedimos. Mas pedimos mal. Saiba pedir para Deus. Saiba declarar para Deus como é que você quer. Da maneira que você quer. Do jeito que você quer. Se assim estiver no propósito dEle, Ele irá fazer sim, no nome de Jesus. Senhor, se estiver alinhado com o teu, Senhor. Se o meu, Senhor, desejo estiver alinhado com o teu, Senhor. Senhor, entra nessa causa, Senhor. Coloca, Senhor, as tuas mãos, Senhor, onde eu não posso colocar as minhas. Toca, Senhor, onde eu não posso tocar, Senhor. Vai de encontro, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Essa situação que eu estou vivendo, que eu estou passando, Pai. Seja ela qual for, amado, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela financeira. Não importa qual é a área, Deus entra. Porque Ele tem a chave para entrar. Jesus perguntou, o que você quer que Ele faça? O cego, ele responde, mestre, que eu possa ver de novo. Deixa eu te falar, ele, talvez para muitos, ele pediu algo tão simples. Mas para muitos pode ser simples. Mas para ele, era tudo o que ele precisava naquele exato momento. Ele precisava enxergar novamente.
E você, nessa noite? Para que você quer que o Senhor abra os seus olhos? O que você, aleluia, o que você vai fazer quando Deus abrir os seus olhos espirituais? O que você vai fazer? Você vai falar assim, poxa, eu preciso trabalhar na obra do Senhor. Gente, Deus não me chamou para me ficar sentado. Gente, eu preciso fazer algo para Deus. Porque deixa eu te falar, amado, a seara ela é grande, amado. Mas poucos você pode contar. Aquele que você conta, amado. Fulano, você pode abrir o culto? Ah, eu não estou preparado. Fulano, você pode abrir o culto? Ah, hoje eu não estou bem. Amado, você tem que estar bem sim. Você tem que fazer as coisas do Senhor sim. Se você for esperar quando você estiver bem, você não vai fazer nunca. Tem dia que eu não estou bem, mas é naquele dia que Deus fala assim, é hoje mesmo, filha. É hoje que eu quero te usar. E aí quando você dá lugar, aí Deus trabalha, aí Deus cura através da sua vida. Seja instrumento de cura. Seja uma semente, amado. Não essa semente, amado, que foi plantada ali entre as pedras. Que não tinha terra, amado. A semente ali, ela morreu. Aquela, amado, que foi, aleluia, plantada. E ela caiu ali sobre os espinhos. Amado, os espinhos ali sufocaram aquela semente. E como eu já falei, o problema não está na semente. O problema, aleluia, não está no semeador. O problema está no coração humano. No solo, amado. Esse coração duro, amado. Que já acha que já sabe de tudo. Esse coração cheio de espinho que para tudo tem uma desculpa. Ah, Senhor, cura mesmo, pede para Deus a cura, meus amados. Tem cura para nós nessa noite de hoje. Senhor, eu quero ser, Senhor, o solo fértil, Senhor. Eu quero ser, Senhor, esse quarto solo, Pai. Porque é um quarto solo, Senhor, onde a semente caiu, Senhor. Deus, e ela, aleluia, ela deu lugar, Pai. E ali, Senhor, germinou, Pai. E ela deu muitos frutos, ó Deus. E a semente, Senhor, foi plantada da mesma forma que foi plantada nos outros 3 solos. Mas essa recebeu diferente. Essa estava com o coração aberto. Essa estava com o coração disposto. Estava disponível para receber. E Deus, aleluia, está entregando hoje, aleluia, no seu coração uma semente. E ela vai, e o Senhor está plantando hoje. E ela vai germinar. E você vai colher a 30, 60 e assim por um, no nome de Jesus. Aleluia. Foi como esse homem. Ele chegou a se enxergar, mendigando. Ele chegou, todo mundo querendo parar ele. Ele chegou no fundo do poço, amado. Mas ele ouviu, amado. Escuta nessa noite, amado. Deus falando com você, amados. Deus está falando com você. Essa semente, ela precisa ser produzida. Essa semente, ela precisa dar fruto. E Deus quer te usar, amado, no nome de Jesus. O semeador hoje representa Jesus. Oh, Senhor, aleluia. A semente representa a palavra. Ai, o que você tem nessa noite? O que nessa noite você tem preparado? O coração está fértil? O coração como é que está para receber a palavra? Deixa eu te falar. O semeador, ele semeou nos 4 solos. Somente um solo. Frutificou. Deus quer te levantar. Deus quer te levantar. Tantas das vezes talvez você esteve no meio do caminho. Tantas das vezes você esteve como essa outra semente que caiu ali entre as pedras. E não dava fruto nenhum. E você não conseguia andar. E parecia que as pernas estavam amarradas. E parecia que você não conseguia dar fruto nenhum. Só que você tentou levantar de novo. E a palavra veio. Só que quando a palavra veio de novo, entrou, aleluia, numa terra que ela não tinha umidade. Aleluia, veio o sol novamente. E o sol queimou.
Mas hoje, aleluia, esta última semente, ela está sendo plantada neste solo que representa o seu coração. E você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, aleluia. Com coragem, não dando ouvidos para Satanás. Satanás não tem poder sobre a tua vida. Você vai se levantar e você vai falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Deus, usa a minha vida, Senhor, como o Senhor deseja, como o Senhor pretende, Senhor, fazer. Está faltando os ceifeiros. A obra, ela é grande, mas está faltando os ceifeiros que esteja disponível, que esteja com o coração aberto, que esteja com o coração voluntário, que esteja com o coração igual ao desta viúva. Um coração, aleluia, que ela falou: Senhor, eu não tenho muito não, mas o que eu tenho eu te dou. Senhor, eu não tenho muito não, Senhor, mas o que eu tenho, Senhor, está aqui nas tuas mãos. E o Senhor, aleluia, viu aquela oferta daquela mulher. E o Senhor admirou com a coragem daquela mulher. E aquela mulher até hoje está sendo falado sobre ela. Ela teve uma atitude, toma uma atitude hoje. Se levante no nome de Jesus. Se levante. Quando você se levantar, Deus, ele vai abrir o caminho para você passar. E eu já estou finalizando, aleluia. Eu já estou finalizando. A Bíblia diz que Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Aleluia. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Se você crê, amado, se você crê nessa palavra nessa noite, em nome de Jesus, se você crê que Deus, aleluia, Ele está falando com você, você nessa noite, você vai se levantar no nome de Jesus, com toda a coragem que Deus vai te dar, e você falar: Senhor, eu vou começar do zero, se necessário for, mas eu vou me levantar. E você vai se levantar. Deus vai te dar tanta ousadia, Deus vai te dar tanta coragem, Deus vai te dar, aleluia, unção nova, unção dobrada o Senhor irá te dar. E você irá, aleluia, você irá frutificar no nome de Jesus. Aonde você chegar, você vai ser frutífero. Você vai chegar no seu trabalho, você vai ser frutífero. Você vai chegar dentro da sua casa, amado, você vai ser frutífero. Você vai ser frutífero na casa do Senhor. Você vai ser frutificado onde você chegar, no nome de Jesus. Ele pediu algo simples para muitos, mas para ele precisava ver novamente. Porque talvez ele não estivesse enxergando, amado. Eu estou falando espiritualmente. Talvez ele não estivesse enxergando que a cura dele estava tão próxima dele. Às vezes você está achando que está tão longe. E Deus está falando: está tão perto. Está tão perto. E aí quando ele chega, Jesus pergunta: fala o que você quer, meu querido. Fala, minha querida, o que você quer. Aí você já falou nessa noite no seu coração aí para Deus, porque eu creio que você já falou para Deus entrar naquela causa, para Deus entrar no seu coração, para Deus mudar o seu pensamento, tirar esse pensamento de morte, esse pensamento de destruição, essa ansiedade do seu peito, essa falta de fé. O Senhor, Ele já te ouviu. Ele já te ouviu, mas deixa eu te falar. Deus, Ele não vai fazer tudo o que você pediu para você continuar do mesmo jeito. Quando aquele homem, Jesus fala para ele, ó: vai, que a tua fé te salvou. Aquele homem, imediatamente, ele começou a ver. Aí deixa eu te falar. Aí ele poderia ir para sua casa, sim ou não? Pois ele não foi para casa. Ele seguiu a Jesus. Você está entendendo? Você está entendendo que Deus, Ele não vai fazer o que você tanto deseja, tanto almeja? Ele precisa de você, amado. Na verdade, Deus não precisa de você. Entenda, eu só mudei de palavra aí. Não, Deus não precisa. Ele quer que você, do jeito que você está hoje, aquilo que você colocou diante dele agora no seu coração, beleza, ele vai curar sim. Porém, por quê? Agora, o que você vai fazer? O que você vai fazer quando ele fizer? Porque ele começou a seguir Jesus a caminho afora. E você vai fazer o quê quando o Senhor realizar esse desejo do teu coração?
Então, em nome de Jesus, o semeador, ele já lançou a palavra. E eu creio que ela já penetrou no teu coração. E eu creio que Deus ali já ministrou o teu coração, aleluia. Eu creio que o Senhor já ministrou o teu coração. Filha, é assim. Filha, é dessa forma. Filha, é desse jeito. Olha, filha, vai por aqui. Filho, não vai mais por aí não, porque tu já foi por aí, não deu certo, filho. Vai por aqui, filho. E pede direção para Deus. Sabe por quê? Eu estava na minha casa, eu falei assim, Senhor, me dá uma palavra. Aí eu ia na Bíblia e eu falava assim, acho que eu vou falar essa. Eu não tinha paz. Se eu falava essa, não. Aí eu pensava comigo, eu acho que eu vou falar essa palavra. E aí eu não tinha paz no meu coração. Aí deixa eu te falar. Do domingo para segunda, eu estava no meu travesseiro. E eu coloquei a mão na minha cabeça. E eu já estava ali para dormir, nós já tínhamos orado, eu e meu marido. E ali cada um virou para o seu lado. E ali eu coloquei as duas mãos na minha cabeça. Eu falei assim, Senhor, que não seja a minha vontade, Senhor, mas que seja a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Senhor, me dá uma palavra, Senhor. E eu acordei, amados. E quando eu acordei, amados, veio Mateus, aleluia, 13, versículo 1. E Deus trouxe ao meu coração para me trazer também este cego. Eu falei para o meu marido, eu falei, Vã do céu, aconteceu algo na minha vida inédito. Nunca tinha acontecido. Eu não vou mentir para você. Se eu falar isso, eu estou mentindo. Eu já pedi várias vezes, mas nenhuma das vezes que eu pedi, o Senhor me deu. Mas essa noite, da forma que eu pedi para o Senhor, Ele falou, é essa. É essa. E eu falei para o meu marido, eu falei, Vã, Deus me deu uma palavra. Eu falei, então vai, filha. Eu falei, ai meu Deus, será que é de Deus? Olha, para com isso. Amado, quando Deus te der algo, para de colocar o espírito de confusão no meio. Para de achar que não é para você. Para de colocar desculpa. Eu comecei a pensar no meu coração, será? Sim, é essa palavra. E foi essa palavra, amado, que Deus trouxe no meu coração. Então, amado, que Deus possa, nessa noite de hoje, você possa chegar em casa e você possa falar, Senhor, continua, amado, na mesma unção quando você chegar em casa. Amado, o culto vai acabar. E quando o culto acaba, as pessoas vão embora e esquece tudo o que aconteceu. Não esquece não, amado, começa a meditar nessa palavra. Começa a falar, Senhor, eu quero mais do Senhor. Senhor, fala mais comigo, Senhor, que eu venha colocar em prática o que eu escutei, Senhor, o que eu ouvi, Senhor. Eu preciso viver essa palavra na minha vida, Senhor. E, amado, não deixa morrer essa palavra, porque essa palavra vai dar muito fruto na sua vida, no nome de Jesus. Através da sua vida, essa palavra vai dar muitos frutos, no nome de Jesus. E nunca duvide quando Deus te der uma palavra. Quando Ele assentar uma palavra no seu coração, fala o que Ele mandar, não aquilo que você quer falar. E eu falei, Senhor, eis-me aqui. Então eu agradeço a Deus por essa noite. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Eu agradeço ao Senhor por essa palavra. Eu agradeço a Deus por todas as pessoas que estão aqui. Era nós que era para estarmos aqui nessa noite. Era eu. Era você que era para estar aqui nessa noite. E Deus, eu creio que Ele falou ao meu coração. Eu creio também que Ele falou ao teu coração. E assim eu louvo ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. E que Deus venha arder, venha falar, venha tratar o seu coração nessa noite de hoje. Em nome de Jesus. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graça e paz, amado. Amém? Amados, a palavra foi lançada. Como foi pregado,